Olá, meus amados, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio para mim quando chega essa hora para nossa conversa e sempre ao redor da mensagem do profeta e da Bíblia, porque as duas são como aqueles dois pedaços do papel do chinês que se referiu o irmão Branham. Assim, as duas se encaixam perfeitamente para produzir a luz para esta hora que nós estamos vivendo. A mensagem do profeta é a Bíblia revelada. E nós que temos tido esse grande privilégio de receber esta fé apostólica, e nós que estamos vivendo dessa mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, veja, o mensageiro para esse dia final, para esta era final, e que está trazendo a poderosa restauração de toda a verdade, toda a palavra, para produzir a fé de arrebatamento. Nós estamos nos alimentando, não de um homem, mas do corpo, palavra do Filho do Homem. Isto quer dizer que as escrituras que estavam apontadas para esta hora e que têm se cumprido bem diante dos nossos olhos, essas escrituras são para nós o alimento espiritual em seu devido tempo. Jesus disse: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Ele também disse: se não comeres a carne e beberes o sangue do Filho do Homem, ou seja, da palavra manifestada, não tereis vida em vós mesmos. E nós temos alcançado a bem-aventurança esquecida de Mateus capítulo 11, onde Jesus disse: bem-aventurados aqueles que em mim não se escandalizaram. Nós não temos nos escandalizado com todas essas falácias, mentiras, injúrias, difamações feitas contra essa mensagem. Isso, na verdade, é o cumprimento da palavra. Nós estamos passando por tudo isso com alegria. Alegria em meio às tribulações, porque a verdade nos tem sido revelada. E nós, como a verdadeira igreja, a virgem prudente, nós não estamos correndo atrás do azeite para alcançar a luz. Nós somos a luz. Nós somos o sal da terra. Nós estamos vivendo do maná escondido. Nós somos a palavra feita carne. Nós somos a continuidade das palavras proféticas. Então esse é o terceiro êxodo. E aqui há uma Páscoa. Páscoa significa restaurar, significa reclamar, reivindicar, trazer a vida, veja, levantar da morte para a vida. É isso que quer dizer Páscoa. Páscoa é uma restauração. Por isso, no livro de Joel, capítulo 2, verso 23, nós temos a seguinte escritura: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos, veja, e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. Veja, primeiro mês, nós sabemos, era ou não, é o mês que é celebrado a Páscoa lá na Palestina, porque lá é primavera, e Páscoa significa restauração, significa reivindicação, significa voltar ao estado original. É quando aquela seiva que estava na raiz, veja, ela é reivindicada para subir outra vez para os ramos, produzir as folhas e trazer as flores e, consequentemente, o fruto para a colheita logo na frente. Então, reivindicar, isso é Páscoa. Então, aqui no terceiro êxodo, nós estamos nos alimentando do livro revelado, da palavra aberta, porque a ordem é: vai na mão do anjo, toma o livro e come. Então, nós estamos comendo o nosso cordeiro, veja, doce, porém amargo no ventre, quando vem as perseguições, vem as críticas, as injúrias, as mentiras, por causa da justiça. Nós passamos por tudo isso com alegria. Então, o Branham prega uma mensagem poderosíssima chamada Restauração da Árvore Noiva, baseado no livro de Joel, onde diz, no capítulo 2, verso 25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, ali está o mistério. Isso aponta o primeiro mês. O primeiro mês é o mês da Páscoa e é o mês da primavera, quando a seiva volta para os ramos
e a vida desabrocha. Isso aponta para a ressurreição da palavra aqui no tempo do fim. Então diz o profeta na mensagem, restauração da árvore noiva 114. Agora, é tempo de Páscoa, falando agora dos nossos dias. Oh, eu gosto da Páscoa, sim senhor, mas hoje na Páscoa eles colocam muitas coisas sobre esses coelhinhos e patos, e franguinhos cor-de-rosa, e chapéus bonitos e vestidos novos. Isso não é a Páscoa. Páscoa é a ressurreição, é restaurar de volta, é o tempo de restaurar de Deus. Então, quando viesse o ensinador de justiça, o anjo de Malaquias 4, o mesmo anjo de Apocalipse 10:7, era o tempo desse novo Efésios, da ressurreição, da vida voltando para a igreja outra vez. Veja, é isso que está acontecendo, esse poderoso avivamento dentro do coração dos crentes genuínos que captaram a luz da palavra. Eles estão se regozijando, vivendo de fé na palavra. Veja, você olha para a terra, Deus está restaurando. Restaurando o quê? A natureza. Isso é na Páscoa, isso na primavera, isso é certo. E Ele está restaurando as flores, Ele está restaurando as folhas, Ele está restaurando os frutos do campo. O que é isso? Deus está restaurando. É a Páscoa, que significa trazer de volta. Por isso o ensinador de justiça traria sua chuva temporânea e seródia no primeiro mês, veja, indicando a restauração, o tempo da restauração. Veja, o que é isso? Tem havido uma sentença, uma reivindicação. A Páscoa requer, a flor clama em ter direito de levantar outra vez, vem? E a lei de Deus, da natureza, faz virar a terra, veja, o globo, né? E faz a lei de Deus na natureza trazer uma Páscoa. Ele controla os ciclos. Veja, primavera, verão, logo depois outono, logo depois inverno. Veja, a terra virando ao redor do sol, logo se aproximando, logo distanciando. Quem controla isso? Que lei está por trás? Essa lei foi Deus que criou, que move as estações, que move o plantio, que move a colheita. Sim? Veja, a lei de Deus na natureza trazer uma Páscoa, uma ressurreição. Isso é lindo, diz o profeta. O retorno do sol para restaurar o que o inverno matou enquanto ele não estava na terra. Veja, a ausência do ministério do Filho do Homem. Veja, ausentando-se, logo se aproximando outra vez, para trazer a restauração, para trazer a Páscoa, para trazer a ressurreição, para chamar a semente de volta à vida. Veja, Deus envia a terra de volta ao redor do sol, como nos foi dito, de lá até aqui, e a terra se afastou do sol e saiu até aqui fora. Veja, afasta-se do filho, onde está o sol. Isso é a mesma coisa que acontece com o pecador, que se afasta de Deus, logo vem seu inverno. Veja, sai a alegria, vem a tristeza, sai a saúde, vem a doença. Veja, sai a alegria, vem a tristeza, e assim por diante. Veja, mas quando esta terra começa a voltar, veja, e quando a morte está lá fora atingindo o inverno, veja, ela mata cada coisa vivente que ele pode matar aqui fora. E agora, quando a terra dá outra volta, as sementes estão ali no chão, e elas estão congeladas, a polpa saiu delas, e tudo acabou, mas uma pequena vida foi preservada na semente. E logo que o sol volta em posição com a terra outra vez, então há uma Páscoa. Veja, uma restauração. Logo vem as flores outra vez e tudo nasce. Tudo que o inverno matou, o sol restaurará. Tudo que a morte do inverno matou, o sol da vida restaurará. E desta forma é agora com o povo. Tudo que o mais frio inverno, lá na era de Tiatira, na era dos reformadores, a formal da religião matou lá fora, a aproximação do Filho de Deus nesses últimos dias. Veja, a vinda do Filho do Homem, o sol da justiça. Veja, vindo a sua igreja, restaura isso de volta à vida outra vez, porque ele disse, eu restaurarei, disse o Senhor. Qual a necessidade do ministério do Filho do Homem? Qual a necessidade do Senhor descer num alarido na voz de arcanjo? Qual a necessidade? Ele é o sol. Sem que ele se aproxime, a semente não pode viver. Veja, essa é a grande verdade. Veja, e da mesma forma, veja, Deus restaura suas flores, suas folhas, sua natureza, sua semente da terra, e portanto nós sabemos então
que Deus restaurará também a sua habitação. Veja, ele restaurará o seu Éden. Ele restaurará tudo que a morte matou. Isso é correto. Agora, a única maneira que ela pode permanecer morta para sempre é deixá-la ficar no lugar errado. Mas se ela cai no lugar correto, ela tem de voltar à vida outra vez. Então, Deus, que possamos cair no canal correto para a restauração. Veja, tudo que o inverno matou, então o sol restaura. O retorno do sol, o que ele fez? Ele força. Há uma lei. E Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, não vim para anulá-la. Veja, a lei do Espírito de vida, a lei da ressurreição, a lei da restauração, a lei da Páscoa. Que coisa poderosa. Sim, quando o sol da primavera volta em linha com a terra outra vez, ele realmente força a morte a se entregar para a ressurreição. Para quê? Uma restauração outra vez. Veja, essa é a promessa para esse dia final. Esta é a promessa para esta hora. Essa é a promessa para a verdadeira semente. Veja, o germe, o Espírito Santo, vindo sobre a semente. Aqui no tempo do fim, nesse terceiro êxodo, nessa Páscoa outra vez. Veja, o poder da chuva sobre a semente, para trazê-la à vida. Logo o sol, puxando a vida para cima, puxando para a colheita outra vez, o amadurecimento. Essa é a lei de Deus colocada na natureza e colocada também na vida espiritual, colocada na semente, colocada na palavra, colocada no Espírito Santo, para cumprir o propósito, forçar Satanás a soltar a propriedade do Deus Altíssimo. É para isso que a mensagem foi enviada, e essa é a mensagem. Isso cumpre-se, veja, Mateus 5, quando Jesus disse, eu não vim para anular a palavra, eu vim para cumprir a lei. Por isso, Salmo 1 abre-se, veja, com a grande revelação da árvore noiva, profeticamente falando, para os dias de hoje, como Joel falou, essa grande árvore, a árvore noiva. Irmão, espero que isso possa ajudar e abrir o seu entendimento. O Espírito Santo, o agente de Deus, está tomando a palavra, veja, suas leis, para impor o direito e trazer a vida outra vez para dentro da igreja. Nesse novo Efésios, uma igreja aperfeiçoada pelo sangue, uma igreja que onde há uma igreja sem mancha e sem mácula, ou seja, sem dúvidas, sem qualquer interpretação, mas há uma fé genuína na verdadeira palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.